pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de Libras. Então, a semana passada a tia passou sobre o português sinalizado, né? Que é muito usado na campanha política, né? Porque não tem outro jeito, a gente tem que ir falando de acordo com o que a pessoa está falando, a gente tem que ir falando em Libras. Então, o surdo, ele faz assim, ele, pelo contexto, ele sabe o que está significando aquilo que você está falando, tá? Mas essa não é a ordem correta do idioma Libras, porque nós temos dois idiomas no Brasil: idioma Libras, língua brasileira de sinais, e o idioma português, né? Então, numa música, por exemplo, você vai sinalizar de acordo com a música, né? Mas o surdo entende pelo contexto o que você está cantando, né? Agora, na hora de fazer uma concordância, na hora de falar uma frase para o surdo, o correto é usar a língua de Libras, a concordância de Libras, porque o surdo é letrado em Libras e não em língua portuguesa. E a concordância de Libras é totalmente diferente da concordância da língua portuguesa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou falar uma frase em língua portuguesa e eu vou te falar o que ele entendeu em Libras, tá? Então, eu vou falar em português, ó. Eu fiz carne. Então, vocês que são ouvintes entenderam o que eu fiz. Eu cozinhei a carne, não é isso? Eu fiz carne. O surdo entendeu nessa frase que eu criei, eu criei a carne. Que a carne não existia e eu criei a carne, porque o verbo fazer significa em Libras criar, tá? Então ele entendeu que a carne não existia e que eu criei. Então, como que eu tenho que falar em Libras? Eu cozinhei a carne, tá? Então a concordância é totalmente diferente, porque aí você, quando vai matricular o seu filho surdo na escola, geralmente a diretora pergunta: ele sabe ler? E a mãe fala: sabe. Ele sabe ler as palavras em língua portuguesa, porque o surdo ele aprende as duas línguas juntos. A língua dele é bilíngue, ele já é bilíngue, tá? Então ele aprende o significado, né? E ele aprende a palavra, tá? Então, a maçã, né? Ele vai ter lá na hora que ele estiver alfabetizando a imagem da maçã e ele sabe que é a maçã, né? Então, se vocês perceberem, quando você dá um texto para o surdo ler, dá sono, eles ficam com sono. A maioria dos surdos, quando você dá um texto para ele ler, por quê? Porque é muito sacrificante, tá? Num texto, ele ter que imaginar, ele ter que interpretar tudo aquilo ali que é fora do contexto da Libras, tá? Então, vou dar outro exemplo para vocês. Porque na língua portuguesa é assim: sujeito, verbo, objeto. A concordância da Libras é sujeito, objeto e verbo, tá? Então vai ficar assim a frase, ó. A frase em língua portuguesa: eu cheirei a flor, né? Então é eu, sujeito,
Verbo: cheirei a flor, né? Agora, em libras, como que nós vamos falar? Eu, a flor, cheirei. Então, eu, sujeito, flor, objeto, verbo vem por último. E depois do verbo, se você for negar, você vai negar depois do verbo, tá? Então, a negação é por último. É um outro caso que nós vamos estudar depois, tá? Então, como eu prometi que a gente iria também entrar em adjetivos, vamos entrar em cores essa semana, tá bom? Então, vamos aprender as cores. A aulinha da concordância foi uma recordação da aula passada, tá bom? Que vocês foram muito bem, fizeram os exercícios e entenderam certinho. A tia só tá sinalizando para vocês terem uma noção, tá? Então, vamos aprender cores hoje. Então, vamos lá. Amarelo, azul, verde, marrom, branco, preto, roxo, faz o R. O verde, ó, V, verde. Cinza, faz o C, cinza. Rosa, faz o R, rosa. Vermelho. Então, vamos repetir de novo. Branco, preto, cinza, C, cinza. Marrom, M, marrom. Verde, V, verde. Rosa, R, rosa. Roxo, R, roxo. Então, essas são as cores. Já faz parte dos adjetivos, tá? Pra gente falar. A flor é roxa. Então, a flor é roxa, tá? Então, começando a parte dos adjetivos, que é extensa, tá? Hoje a gente aprendeu sobre as cores, né? Então, eu vou passar uns exercícios e vocês vão adivinhar qual é o sinal, tá bom? Qual é o sinal correto para cada cor, tá? Gente, muito obrigada, tá? E até a próxima aula. Um beijo a todos e a tia tá morrendo de saudade de todos. Um beijo, queridos.